Boa tarde, meu nome é Gustavo. Estou aqui na Fábrica da Boys, uma histórica fábrica de tecido de Piracicaba, e vou falar um pouco sobre a história do algodão no Brasil. As primeiras referências históricas ao algodão estão no Código de Manu, do século VII a.C., considerado um dos textos jurídicos mais antigos de que se tem notícia. Os escritos antigos, de antes da era cristã, apontavam que as Índias eram a principal região da cultura e que o Egito, o Sudão e toda a Ásia Menor já utilizavam o algodão como produto de primeira necessidade. Nas Américas, vestígios encontrados no litoral do norte do Peru mostraram que povos milenares daquela região já manipulavam algodão. Naquela região foram encontrados vestígios de tecidos de algodão que impressionaram pela beleza, perfeição e combinação de cores, o que indica que a tecelagem naquela época já havia alcançado um nível de excelência. Apesar dessa extensa história, pouco se sabe sobre a presença dessa cultura nos primórdios do nosso país. Há indícios de que os índios já conheciam o algodão e dominavam o seu plantio desde antes do descobrimento do Brasil, e de acordo com Jean de Lery, do século XVI, manufaturavam fios e tecidos. Em 1576, o historiador português Gandalvo relatou que os indígenas dormiam em redes de fios de algodão, e Soares de Souza, alguns anos mais tarde, revelou que o algodoeiro tinha para os indígenas também outras utilidades. Com o caroço esmagado faziam mingau e com o sumo das folhas curavam feridas. Assim que chegaram ao Brasil, os primeiros colonos logo passaram a cultivar e utilizar o algodão nativo. No século XVII, o Conselho de Lisboa já recomendava semear algodoeiro. Em São Paulo, a revista de triunfos do Padre Anchieta desenvolveram a cultura de algodão para satisfazer suas necessidades de roupas e vestir os índios, mostrando sua importância cultural e social. Entretanto, nesse período o algodão tinha pouca expressão no comércio mundial. A lã e o linho dominavam como tecido. As roças de algodão nessa época não passavam de pequenas propriedades familiares, e no Brasil seu processamento era incipiente e feito à mão por mulheres índias e escravas. Foi só na metade do século XVIII, com o declínio da extração de ouro e concomitante com a Revolução Industrial, que o algodão se tornou a principal fibra têxtil e o mais importante produto das Américas. A produção comercial do algodão teve seu início na região Nordeste, sendo o Maranhão o primeiro grande produtor, que em 1760 já exportava para a Europa 130 sacas de algodão, chegando em 1830 a 78.300 sacas. Após essa fase, o Brasil encontrou dificuldades devido ao fortalecimento da produção de algodão nos Estados Unidos no século XIX, lançando-se no mercado em quantidades crescentes. Além desse forte concorrente, o algodão no Brasil começou a se conflitar com o café, que caiu na preferência dos produtores, principalmente na região sudeste. Dessa forma, a cultura do algodão passou por uma fase de decadência. Porém, em 1860 ocorreu a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, enfraquecendo muito a exportação da fibra à Europa, o que desencadeou no Brasil um novo boom de produção e exportação. Por causa da rápida restauração da produção norte-americana, esse boom durou pouco mais de 10 anos. Apesar de curta, essa fase contribuiu de forma definitiva para o progresso dessa cultura no Brasil, principalmente em São Paulo. Somente no início da Primeira Guerra Mundial, que coincidiu com a brutal geada de 1918, devastando cafezais, o algodão teve outro surto em São Paulo, que atingiu a produção recorde de 50 mil toneladas de plumas. A indústria têxtil já tomava forma e o aproveitamento industrial do caroço do algodão já começava a se desenvolver. No ano de 1918, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência do Algodão, que marcou o início de uma nova era do algodão no Brasil. Em 1924, Cruz Martins iniciou o programa de melhoramento genético do algodoeiro. Ao mesmo tempo, foram sendo desenvolvidas melhores técnicas de cultivo. Na década de 30, a crise do café, ocorrida em 1929, afetou drasticamente a economia brasileira, principalmente em São Paulo, que dependia muito dessa cultura. Dessa forma, a cafeicultura decaiu, dando espaço à cotonicultura, agora já munida de tecnificação e pesquisa. A partir daí, a produção aumentou drasticamente, alcançando seu auge em 1944, com a produção de 463 mil toneladas. Depois desse período, houve anos de altas incidências de doenças, fazendo com que o algodão perdesse espaço para outras culturas como milho, arroz e amendoim. Assim, a produção do algodão se sustentou a partir do aumento da produtividade, com pouca expansão da área plantada. Até os anos 80, o Brasil se manteve um dos maiores produtores e exportadores mundiais da fibra, até que, no final da década, um inseto chamado bicudo do algodoeiro chegou ao Brasil
e se tornou uma das maiores pragas da história da agricultura. Uma das hipóteses sobre a origem desse inseto no Brasil é de que ele foi trazido do sudeste dos Estados Unidos por transporte aéreo. Em pouco tempo, essa praga dizimou plantações inteiras no Nordeste e provocou a redução da área plantada em mais de 60%, entre 1981 e 1995, causando desemprego de 60 mil pessoas. Depois dessa fase, o plantio de algodão migrou do Nordeste para São Paulo e Paraná, com agora principalmente do tipo herbáceo. Mais adiante, os altos custos das terras e a concorrência de outras culturas deslocou os plantios para Mato Grosso e o Goiás. No fim da década de 90, a cultura algodoeira conseguiu se reerguer em São Paulo, Paraná e no Cerrado, mas principalmente no estado de Mato Grosso, o qual está há 20 anos liderando a produção no Brasil. A partir de 1999, foi iniciado um terceiro ciclo de alta na produção nacional, agora completamente mecanizado, utilizando grandes quantidades de insumos químicos em associação com as culturas de soja e milho. Com isso, a produtividade da cultura deu um salto e a pluma brasileira voltou a ser destaque no mercado internacional.